Ni hao, Ni hao. Eu sou o Thiago. Aqui é Lucas. E sejam bem-vindos ao canal Irmãos Mandarim. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo aí esteja bem, que vocês tenham curtido aí sempre essas aulas que a gente vem gravando de mandarim. E, poxa, tô bem feliz, Lucas. Eu sempre repito isso aqui no início dos nossos vídeos, porque realmente isso aí deixa a gente bem feliz mesmo assim. Esse feedback que a galera vem dando pra gente, né? A galera tá curtindo as aulas, estão se inscrevendo no nosso canal, no Instagram. Isso é bem legal, né? Boa, e tem muita gente nova aparecendo aí também, né? Aparecendo pela primeira vez, assistindo a primeira aula. Então você que acabou de chegar, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal também. Segue a gente lá também, né, no nosso Instagram, @irmãosmandarim. E bora aprender mandarim junto, hein? E na aula de hoje a gente vai aprender tudo sobre meios de transporte. Aliás, se você está pensando aí brevemente ir para a China ou para Taiwan, essa aula vai ser super importante. É super importante mesmo, né? Afinal, se a gente quiser se locomover, né, de um lugar para o outro, algum meio de transporte a gente vai ter que pegar. Então prepara seu caderninho aí que hoje tem um monte de coisa para você anotar aí. Vamos lá então? Bom galera, a primeira coisa que eu queria contar pra vocês é que eu e Lucas a gente vai se separar. Calma, a gente não brigou e nem vamos terminar o nosso canal Irmãos Mandarim aqui. Foi só uma brincadeira, porque esse tema que a gente tá aprendendo aqui hoje, né, meios de transporte, é um dos poucos temas que a gente tem duas formas. Uma é a forma chinesa e a outra forma que se fala em Taiwan. É, rapaz, verdade, né? Então vocês vão perceber que a gente vai ensinar dessas duas maneiras, hein? Thiago vai falar mais, né, de como a gente se fala na China e eu vou falar mais sobre como é mais comum que a gente falar em Taiwan. Bom, vamos lá então? Mas antes de a gente começar a aprender de fato, né, os meios de transporte, eu acho que a gente precisa aprender o verbo que é empregado para isso, né? E agora já começa a primeira pequena diferença, né? Quando a gente pensa assim no português, geralmente a gente fala aquele verbo assim, né? Pegar. Eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar um metrô, eu vou pegar um trem. E no mandarim a gente tem duas formas de falar esse pegar, né? Mas claro, são palavras diferentes. Bom, aí tá aparecendo na tela para vocês agora o primeiro desses verbos que a gente pode, digamos assim, chamar de pegar, né? Eu tô falando pegar, a gente tá fazendo assim entre aspas, né? Porque de fato é a forma que a gente fala em português, né? E o primeiro que tá aparecendo aí para vocês na tela é o verbo tsuo, né? É o verbo tsuo. E esse verbo, justamente, literalmente, ele significa sentar. Porque na teoria, quando você vai pegar um transporte público, você senta, né? E fica lá, ônibus ou trem, você tá lá sentadinho, né? Boa! E a outra maneira, né? Seria a gente falar o verbo tá. E todas as duas formas, elas estão certas. Boa, e é só mais uma questão assim de costume, né? Digamos assim, qual a sua preferência. Então, caso você queira falar, né, esse verbo pegar um meio de transporte, tanto tso quanto tá, as duas estão certas. Mas vamos lá, vamos agora partir então para os meios de transporte? Boa, e fiquem ligados, né, no que a gente falou agora há pouco. Thiago vai falar mais, né, como se chama na China e eu vou falar mais referindo assim a Taiwan. Bom, e o primeiro que eu lembrei aqui, aliás, um que eu usava muito lá quando eu morava em Pequim, né, é o Ditie, o metrô. Boa, lá é o metrô, né, que eu também usava bastante lá em Taiwan, mas lá a gente tem um costume, né, de chamar de Jieyun. Vocês viram aí, né? China chama de um jeito, Taiwan chama de outro, mas todos os dois são metrôs. Aliás, só para reforçar, né? A gente falou dos verbos, né? O pegar, né? Se eu estivesse falando pegar metrô na China, eu poderia falar ou zuo ditie ou ta ditie. E da mesma forma, né? Se eu quisesse falar pegar um metrô em Taiwan, eu poderia falar zuo jieyun ou tá, Jieyun. Bom, mas agora a gente vai falar um meio de transporte que tanto na China quanto em Taiwan a gente fala da mesma forma, né? Como é que a gente fala trem, Laoshi? Trem em chinês, huoche. Boa, e essa aí é bem engraçada até, né? Se a gente fosse ver ao pé da letra, né? Huoche significaria automóvel de fogo. E aliás, né? Essa palavrinha che, ela significa automóvel. Então a gente vai ver que em vários tipos de meio de transporte, né? Sempre vai aparecer essa palavrinha che. Já se você for falar ônibus, aí também tem duas formas de falar. Uma, digamos assim, uma mais completona, né? Uma mais formal, uma mais grande, e a outra uma mais reduzida. Aliás, na verdade é só porque a outra é muito grande, né? E ninguém fica demorando para falar. E aqui, calma, né? Tanto na China quanto em Taiwan, a gente usa as mesmas duas palavras, né? Já essa forma assim completona, né, que você chamou, a gente falaria assim, ó, gong qi ce. Ou então, né, a mais usual, assim, de uma forma abreviada, Concha. E tem o táxi também, né? E neste caso aí, da China para Taiwan, muda um pouco a nomenclatura, né? Na China nós chamamos de Chuzucha.
Boa, lá em Taiwan, geralmente a gente chama assim, ó, 计程车, 计程车. E agora, né, moderninhos que somos, tem aqueles carros de aplicativo, né, que aqui no Brasil também já tem um monte. E lá na China, esse carro de aplicativo, o nome é Didi. Essa Didi, que inclusive, né, a atual dona da 99 aqui no Brasil, hein? Agora já em Taiwan, a gente também usa muito o Uber, né? E lá em chinês a gente fala assim, ó, Uber. Muito parecido com o inglês, né? Ah, eu lembrei também do avião, né? Aviões. E tanto na China quanto em Taiwan a gente fala da mesma forma. Fake. Boa, já que estamos falando, né, sobre avião, lembrei de mais dois outros meios de transporte também muito usuais assim para fazer viagens, né? O primeiro, os barcos, que a gente fala em mandarim, chuan. E também, né, mais usual ainda assim na China. Mais novo, né? A gente não tinha tanto isso no passado. Então, que é justamente o trem-bala, né? O trem-bala a gente chama de Gaotie. Exato. Bom, vocês viram aí então que para todos esses meios de transporte que a gente falou aí para vocês agora, vocês usariam, até no português, a gente usaria aquele verbo pegar. Aqui no mandarim a gente tem duas formas. A gente pode falar o verbo tsuo, o verbo ta. Boa, e atenção agora, hein? A gente vai ver outros verbos que, por razões óbvias, né, alguns meios de transporte, a gente não literalmente pega, né? A gente dirige. Então, a gente também usa outro verbo no mandarim. Exato, por exemplo, carro, bicicleta, moto, né? Como você literalmente, né, que dirige carro, moto, então por isso que a gente tem esses verbos próprios para empregar com esses meios de transporte. Boa, mas bora lá. Primeiro, vamos saber como é que a gente fala carro em mandarim, né? 汽车. Isso, então se por exemplo, que nem no português, né? Eu tô falando de dirigir o carro, dirigir. Como é que eu falo dirigir em chinês, Laoshi? Aí a gente tem uma palavrinha, né? Kaicha. Boa, então a palavra carro é 汽车, mas se a gente quiser falar, né, a palavra dirigir, no sentido de dirigir um carro, a gente fala 开车. Então, atenção, hein? A gente não pode falar, né, 开车, 汽车, como se fosse junto, né, dirigir um carro. A gente simplesmente fala 开车. Agora, se os meios de transporte fossem aqueles de duas rodas, né, moto, bicicleta, aí a gente tem um outro verbo, que seria mais ou menos como aquele do português, dizer assim, né, montar, né, e esse verbo, né, em chinês é o ti. E as palavras para moto podem ser feitas de duas maneiras, né? Motochã. Ou 汽车. Então, né, caso eu queira falar que eu vou andar de moto, vou dirigir uma moto, a gente usa aquele verbo do montar, hein? Então, 骑机车. Já para bicicleta tem aquela coisa, né? Na China a gente fala 自行车. E em Taiwan, o mais usual é ser chamada de 脚踏车. Agora, para finalizar, Laoshi, se eu for andando para algum lugar, como é que eu falo isso? Bom, a palavra andar, né, a gente chama de 走路. É, porque a palavra zhou literalmente significa andar. E a palavra lu significa rua. Então, caminhar pela rua, né? Então é que a gente fala zhou lu. Bom, galera, então a nossa aula de hoje foi isso aí. Na aula de hoje a gente aprendeu sobre os vários meios de transporte, qual verbo que a gente usa junto com esse meio de transporte. E a gente aprendeu também que na China e Taiwan você tem palavras que podem ser diferentes. E aí aprendemos qual usar em cada uma dessas situações. Boa. Mas, Laoshi, eu aprendi os meios de transporte, não é isso? Como é que eu falo que eu vou para algum lugar, que eu vim de algum lugar agora? Como é que a gente faz isso? Calma, isso aí vai ficar para a nossa próxima aula, hein? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, mas se não entendeu, já sabem, pode escrever pra gente aqui no YouTube ou lá no Instagram que a gente vai responder pra vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no nosso canal, compartilha com todos os amigos e vamos juntos, hein? Vamos aprender mandarim. 谢谢你们。再见。